Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Luiz Costa. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Pense um pouco no conteúdo do livro de Provérbios. Se eu te perguntasse qual o tema desse livro, qual seria a sua resposta? Acho que nós poderíamos dar mais de uma resposta. Afinal de contas, Provérbios trata de tantos assuntos. O livro tem uma grande extensão de temas que são abordados, exortados e desenvolvidos ao longo dos seus 31 capítulos. Mas talvez uma definição simples, uma resposta simples para essa pergunta é que o grande tema de Provérbios é o ensino da sabedoria. Os primeiros versículos do livro já deixam isso claro. O livro vai falar várias vezes do valor da sabedoria, como já temos meditado em vários episódios anteriores. E o livro destrincha isso de maneira prática com vários conselhos de sabedoria sobre diversas áreas da vida. Mas se nós voltarmos para Provérbios capítulo 1, versículo 7, e buscarmos a definição de sabedoria que o autor nos dá aqui, descobrimos que a sabedoria consiste em temer a Deus. O temor do Senhor é o princípio do saber. A mesma ideia é repetida praticamente com as mesmas palavras em Provérbios 9 e 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Então, a sabedoria ensinada pelo livro de Provérbios é definida como temer a Deus, temer ao Senhor. Se você observa bem, Provérbios 1,7, mais uma vez, esse versículo inicial, que nos diz que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Você consegue perceber que o tema do livro, e que será desenvolvido ao longo dos seus capítulos e versículos, é basicamente: desenvolva o temor do Senhor, se você deseja se tornar verdadeiramente sábio. Desconsidere essas advertências e conselhos e você será um tolo, um louco, desprezando a sabedoria e o ensino. Mas talvez fique uma pergunta conosco. O que significa temer a Deus? Entendemos a ideia de temor, um medo, por assim dizer. Mas não é um medo baseado em descrença, um medo baseado meramente na culpa, como se Deus fosse um grande inquisidor, um carrasco que está procurando as nossas falhas para nos punir e que vivemos tremendo de medo diante dele. Não é exatamente esse medo. É um medo que nos faz reconhecer quem é o Senhor. Reconhecer o seu caráter santo, justo, mas também amoroso, misericordioso, fiel. Conhecer o seu poder, que ele é onisciente, onipresente e onipotente, e o nosso Criador de tudo o que há. E conhecer até a sua justiça, sim, que nós podemos ser castigados, que Deus trará um castigo eterno para os infiéis. Esse temor nos faz reconhecer tudo isso em Deus, mas nos leva à obediência, a uma vida de reverência a Ele. Pessoas que verdadeiramente temem a Deus vivem respeitando-o, respeitam a sua palavra, respeitam sua vontade, suas ordens. Pense como um filho diante do seu pai, que tem medo de desagradá-lo. Não quer entristecê-lo, quer antes que ele se alegre com a sua conduta. E mais uma vez, dessa maneira, entendemos o verdadeiro tema do livro de Provérbios: nos levar a uma vida de sabedoria, ou seja, uma vida que respeita, que se submete e obedece ao nosso Senhor e Criador. O apóstolo Pedro faz uma forte exortação sobre isso na sua primeira carta. E vamos encerrar essa mensagem lendo 1 Pedro, capítulo 1,
versículo 17. Ora, se invocais como Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Mundo a viajar.